para proteger, dizer que tudo que é pastor é santo e honesto. Picareta, Mitre, tem em todo lugar. Picareta tem gente boa no jornalismo, tem picareta, tem gente boa na igreja, tem picareta também. Tem pastor safado, moleque, pilantra, tem pastor, sim. E por falar em picareta, essas bancadas evangélicas que estão aí, entende? No Rio de Janeiro, nós estávamos conferindo os números, chegamos a ter, nós não, quer dizer, os evangélicos chegaram a ter 28 deputados na Assembleia. Depois, na reeleição, apenas 8 voltaram. Quer dizer, ali ficou provado que havia um uso e abuso desse poder baseado na força das suas igrejas ali. E tal. Não, desculpe, isso chega à perigosa questão que eu sei que o senhor coloca, que é da relação igreja-estado. Perfeito. Gostaria que o senhor nos explicasse isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Por exemplo, eu vi a imprensa falar que a maioria dos sanguessugas eram evangélicos. Aí eu fui lá conferir, não eram. 102 envolvidos. 30 eram evangélicos. Um terço. Não era a maioria. Então não era a maioria. Não era a maioria. Maioria tem que ser... O total de deputados, 70 evangélicos. Se 30 não é nem maioria de evangélicos e nem maioria dos caras. Agora, 30 evangélicos em relação ao total de evangélicos. Não é a maioria. 30 a 70 não é a maioria. A maioria tem que ser 70 deputados federais que tinham. 30 estavam envolvidos, não é a maioria. A maioria tem que ser 36. Pastor, mas vamos combinar que é muita gente. 30 é muita gente. Amigo, para corrupção, para safadeza, não tem negócio de número. Ok? Então o que aconteceu? A comunidade evangélica nessas eleições mandou 2 recadinhos, na minha opinião. Um recado de protesto contra os que estão envolvidos em corrupção. E um outro recado que vocês da imprensa, porque vocês não são evangélicos, não são obrigados a perceber, para a liderança. A história da liderança evangélica, usar a Assembleia de Deus apoia fulano para presidente. Meu irmão, isso é uma vergonha. A igreja não apoia ninguém. Quem apoia sou eu como cidadão. Enquanto... Quer dizer, tradução. Os pastores das igrejas que estavam fazendo... Alguns líderes, não a maioria dos pastores não, mas algumas lideranças de expressão levando a igreja para esse balaio de gato e jogando a igreja numa fria, e o povo da igreja é indignado, porque eu sou a favor de que a gente tem que votar, é direito de cidadania, representar segmento. Agora, Estado, amigo, Estado e igreja separado. Está aí a igreja católica, porque ela perdeu. Eu não estou aqui falando mal, não é isso, eu quero bem a todas as pessoas. Por quê? Porque virou Estado, rapaz. Benesses do Estado. A igreja não pode, é laico. Nós não podemos ter ideia, não queremos república evangélica, tem que estar separado isso. O povo evangélico mandou um recado. Os senhores querem apoiar qualquer candidato? Que apoie. Agora, por favor, não diga que a igreja A, B ou C está apoiando. Eu diria que a igreja católica tem uma relação excessivamente amistosa com o Estado, com o poder, com a organização política. Na América Latina isso é histórico. É só você olhar a história. Na América Latina é história. Argentina, Brasil, até o a igreja foi um dos pontos de resistência à ditadura militar no Brasil. Isso numa outra fase. Então, mas era a religião oficial do Estado. Vamos deixar isso claro. Religião oficial. Quando é que Jesus mandou a igreja? Amigo, onde é que Jesus veio fundar Estado? Não existe isso na Bíblia. Jesus não veio fundar Estado, ele veio fundar a sua igreja. Ele veio trazer o reino dele para a terra, não veio fundar Estado, amigo. Se a igreja evangélica quiser fundar Estado, ela está tão errado como qualquer outra organização. Claro. Se a igreja evangélica vir com a conversa que eu ouvi de alguns líderes, nós temos que ter o presidente do Brasil. Ei, pera aí. Se amanhã o presidente da República, o governador A ou B foi evangélico, ok, ele conquistou por trabalho na sociedade, por posturas políticas, não como uma questão messiânica. Nós não queremos messianismo evangélico. É verdade, mas precisa ficar claro. Não queremos. Mas precisa ficar claro que a igreja católica mesmo... Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus definiu isso e Paulo diz: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Eu, enquanto cidadão aqui dessa terra, cumpro minhas obrigações. Votar, ser votado, tudo isso. Só esclarecendo, pastor. Estado e igreja é um negócio perigoso. Isso já está claro. Agora é preciso esclarecer que a história da igreja é uma história oscilante. A igreja esteve ao lado dos poderosos em grande parte da sua história, mas esteve também na trincheira lutando contra
as ditaduras e os autoritarismos. Alguma parte dela, né? Alguma parte dela. Alguma parte continuou com os mesmos que estavam. É verdade. E outra se dividiram. Mas na América Latina houve resistências heróicas. Sim, e é preciso deixar isso claro. Eu não discordo, eu não estou discordando, Mitre, de resistências heróicas. Isso. O que eu estou dizendo é que a igreja não foi plantada por Jesus, que é o Senhor da igreja, para ser Estado. Claro. Essa aqui, meu amigo, é a Bíblia. Pastor, não tem saída. É verdade. No momento em que a Igreja Católica aparece agora com o comando do novo Papa Bento XVI, pretende sufocar os movimentos da teologia da libertação. O senhor acha que isso é uma forma de caracterizar que a igreja não mais tem uma opção preferencial pelos pobres? Primeiro, Teles, é um equívoco dizer que o Evangelho tem opção pelos pobres. Jesus fez opção pelo homem. Homem, ser humano, ele morreu por todos. Jesus... Mas e a compaixão? Jesus, onde fica a compaixão? Compaixão pode ser até para um rico. Compaixão é você se colocar no lugar do outro quando ele está numa necessidade e num problema. É diferente. Olha só, Jesus atendeu Nicodemos, um príncipe dos judeus, e atendeu o que existia de pior na sociedade judaica, que era um leproso. Chegou a tocar no camarada. Jesus não fez opção por pobre. Para mim, muitas coisas da teologia da libertação são coisas incríveis, fantásticas, interessantíssimas, importantíssimas para o povo que está vivendo à margem. Agora, quando você faz uma afirmativa peremptória teológica de opção por pobres, eu discordo. A igreja não pode fazer opção por nenhuma classe social, ela tem que fazer opção pelo homem. Porque tanto o pobre quanto o rico precisam de Cristo. Precisam de se converter, precisam de salvação. Então, opção, claro, trabalhar para recuperar, para ajudar, trabalhos sociais e tentar resgatar a dignidade das pessoas, fantástico. Agora, opção, não. A nossa opção é pelo homem. Mas o rico já não é um privilegiado. Ele é um privilegiado nas questões materiais, mas é muito pobre muitas vezes nas questões espirituais, tanto quanto um pobre. É pobre espiritual e pobre material. Aliás, Jesus...